Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região realiza o 9º encontro de preparação para a aposentadoria, com os temas qualidade de vida e envelhecimento saudável. E para falar sobre envelhecimento saudável, no programa de hoje eu vou conversar com o psicólogo Wallace Ratmanek dos Santos. Ele é professor da Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ do Rio de Janeiro, agora no Justiça e Cidadania. O que você pretende fazer depois de aposentar? Foi exatamente pensando nisso que o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região realizou o 9º encontro de preparação para a aposentadoria, com os temas qualidade de vida e envelhecimento saudável. Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região de Rondônia e Acre, que estão prestes a aposentar, participaram do 9º encontro do programa Preparação para a Aposentadoria e Vida Plena do Tribunal, PPA, realizado nos dias 22 e 23 de outubro no Espaço Cultural do Regional. Na abertura do evento, o secretário-geral da Presidência, João Bosco Machado Miranda, ressaltou que o PPA está alinhado ao Planejamento Estratégico Participativo para 2015-2020, realizado pela Secretaria de Gestão de Pessoas através do Núcleo de Assistência à Saúde e Seções de Psicologia e Assistência Social. O encontro deste ano teve como tema envelhecimento saudável e qualidade de vida e reuniu cerca de 40 servidores. Trouxe muito esclarecimento, né? Que envelhecimento não é doença, que pode ser uma época muito produtiva e muito feliz. Pelo menos 20%, né, dos servidores atuais têm uma possibilidade real de aposentar, né, nos próximos 2 anos, né? Bastante considerável. Então esse público precisa sim se preparar. O encontro proporcionou uma reflexão aos participantes de como envelhecer com autoestima. Eu trouxe grandes desafios, né? A interação foi muito boa, muito prazerosa. E o grande desafio é um desafio para o Brasil inteiro, que é reconhecer o papel da velhice, reconhecer o que tem de bom e tentar fugir dos preconceitos, tanto pejorativos de associar o envelhecimento com doença ou com algo ruim, quanto dizer que o envelhecimento é só maravilhoso. Então, basicamente, o que eu trouxe uma grande reflexão de como é que a gente pode produzir efetivamente o nosso envelhecimento e botar a mão na nossa vida para produzir algo legal. Servidores que se encontram em pleno gozo da aposentadoria e participaram de encontros anteriores deram depoimentos de incentivo para a reflexão aos futuros aposentados. Chegamos, fizemos o nosso papel e temos que ir embora. E vai chegar a vez de todo mundo. O problema é sair de uma hora para outra sem qualquer preparação. É preciso preparar. Do jeito que nos preparamos para ingressar numa atividade profissional, nós temos que nos preparar para sair. E aí entra a importância desses eventos promovidos pelo tribunal, para que a gente possa se preparar psicologicamente e nos organizarmos para o dia da aposentadoria. Porque todos nós trabalhamos pensando nela e ela um dia virá. Que a aposentadoria, a meu ver, é um projeto e, como tal, deve-se tomar todos os cuidados e providências para que possa ter êxito. E, por isso, reputo como de grande importância o PPA, que é o Programa de Preparação para a Aposentadoria e Vida Plena do Tribunal, e dentre tantos outros direcionados aos servidores, é um dos grandes programas de incentivo e de preparo no esclarecimento dessa transição para a aposentadoria. Natal ingressou na Justiça do Trabalho quando Rondônia e Acre era vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Para ele, o PPA serviu de incentivo para a nova fase da sua vida após a aposentadoria. E esse encontro ele nos deu muita noção do que virá depois, que a nossa vida não vai terminar quando a gente vai se aposentar, vai ser uma outra etapa que a gente vai caminhar. A gente tem que realmente se preparar, porque realmente é um baque, né? A gente está acostumado todo dia a se levantar, né? Vestir nossa roupa, vir trabalhar, e vai ser totalmente diferente. Mas a gente tem que se preparar justamente para isso, para essa mudança, esse novo raiar de dia, novo caminhar. É uma preparação para o futuro. Não aquele futuro que você tem que viver só em casa, dormindo e não ter o que fazer, mas um futuro de uma vida plena. Porque sem essa preparação antes, o servidor fica meio perdido. Eu não vou ficar parada, porque a vida não morreu para mim. A vida
continua cada dia melhor e peço a Deus muita saúde. Raimunda deixa um recado aos colegas que estão prestes a se aposentar e não participaram do encontro. Que venha participar. É muito bom, muito gratificante e a gente aprende muita coisa. Para falar sobre envelhecimento saudável, eu recebo no programa de hoje o psicólogo Wallace Hetmanek dos Santos. Ele é professor da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ, do Rio de Janeiro. Professor Wallace, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Muito obrigado. Você veio aqui participar desse, inclusive nós vimos a matéria agora, desse 9º encontro aqui. Com relação a essa questão, você já vem estudando essa questão do envelhecimento saudável há algum tempo, Wallace? Vem a ser um grande marco internacional dentro da área de envelhecimento. E, na verdade, eu venho fazendo PPA há algum tempo em algumas empresas e é um grande privilégio estar aqui podendo discutir dentro do TRT algumas questões relacionadas tanto ao envelhecimento e como que se dá uma boa condução com relação à velhice e as opções que se tem para a aposentadoria ou o momento de aposentar ou a melhor forma de fazer essa transição. Já tem algum tempo. Tem algum tempo. E com esse grupo, inclusive um grupo grande de servidores e até magistrados participando com relação a essa preparação, né? A importância da preparação. Ela é indiscutivelmente um ponto importante. Hoje a gente falou, por exemplo, sobre alguns temas e um deles eles discutiam, poxa, por que isso não é apresentado para pessoas mais jovens ou desde o início da entrada no TRT ou da carreira? E aí a gente discutia exatamente assim, o quanto isso pode ser benéfico, tanto para quem já está perto de se aposentar ou para quem está começando. É importante desenvolver uma filosofia nesse sentido para que, quando chegue o momento de se aposentar, o próximo, as decisões possam ser efetivamente feitas com as próprias mãos e no controle, para que não seja simplesmente ir deixando levar ou as coisas acontecerem para quando chegar em cima da hora ter uma sensação de e agora, o que eu faço ou tenho muito pouco tempo para me planejar. Porque a bem da verdade é que quando a pessoa realmente dedica ao trabalho, ele acaba vivendo aquilo intensamente, creio eu, até muitos funcionários desde o início do tribunal, há quase 30 anos, então eles se entregam completamente, né? E às vezes só vão pensar nisso lá na frente. É esse o maior problema hoje das pessoas? Eu diria que sim, acho que você foi exatamente ao ponto. A gente conversava basicamente como adaptar essa vida para uma outra realidade. Então, enquanto a gente passa durante 30, 40 anos organizados, basicamente voltado para a nossa profissão, para a atividade laboral formal, a gente pode, durante esse tempo, negligenciar, por exemplo, o crescimento dos nossos filhos ou perder boa parte deles, ou ter uma relação que não seja tão presente ou constante com relação à esposa ou ao marido. Então, a grande questão é, uma vez próximo da aposentadoria ou para se aposentar, como é que a gente se adapta nessas outras áreas da vida para que isso possa ser feito de uma maneira suave ou mais adequada. E dos grandes pontos que eu acho uma grande dificuldade é como é que se desenvolve amigos ou relações de colegas fora do contexto de trabalho. Esse é um outro grande desafio, o que leva muitas vezes, depois da aposentadoria, alguns funcionários a retornarem para almoçar junto com colegas de trabalho, de profissão. E aí o que também sugere e deixa um pouco mais claro o quanto tem uma escassez de uma perspectiva fora do ambiente de trabalho. E isso é muito sério, porque muitas vezes quando profissionais interrompem a atividade laboral, eles ficam doentes ou entram numa depressão profunda. Isso pode gerar uma série de repercussões que não são detalhes, são repercussões de significado de vida, que dizem respeito à sequência efetiva do que se faz dali para frente, né? Porque qualidade de vida, tanto no ambiente de trabalho quanto pós, né, o trabalho, a aposentadoria. Agora, Wallace, existe preconceito, por exemplo, as pessoas dizem, olha, o fulano é idoso, a idosa, mas ele não se inclui, às vezes, até na mesma faixa de idade. E acontece isso é recorrente? O tempo todo. E isso em diferentes âmbitos da sociedade. Eu costumo brincar que é como se o envelhecimento fosse sempre o do outro. Então, eu brinco, o velho é aquele que é sempre 5 ou 10 anos mais velho do que eu. Então, independente da idade que eu tenho a perspectiva de que não, eu estou bem, o velho é o outro. E o que, em parte, revela o preconceito associado à idade. Então, se espera, de alguma maneira, de várias, que o velho seja aquele que tem alguma debilidade ou várias debilidades, aquele que apresenta uma série de dificuldades para se locomover, para se comunicar. E acho que uma iniciativa como essa, ela se torna pedra fundamental, porque se a gente pensa, antigamente, na história da humanidade, a gente tinha muito pouco tempo depois de se aposentar.
E agora é o contrário. Agora a gente tem cerca de 20, 30 anos pela frente para lidar com a nossa vida. Então, deixa de ser uma decisão que gere pouco impacto e passa a ser uma decisão muito importante na nossa vida. Hoje você tem uma cultura muito ligada a perdas financeiras ou a privilégio de se aposentar ou não, ou, enfim, ao fator previdenciário, outras questões ligadas a finanças, mas essas questões emocionais e de relação são tão importantes ou mais do que as questões financeiras, e é algo que tem se visto muito pouco. Mas nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco você fala exatamente do impacto na questão financeira também, como lidar com isso, né? Nós vamos para um intervalo. Eu estou conversando com o Wallace Hetmanek dos Santos, que ele é psicólogo e professor da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ do Rio de Janeiro. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com o psicólogo Wallace Hetmanek dos Santos. Ele é professor da Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ do Rio de Janeiro. Estamos falando exatamente sobre envelhecimento saudável. E a pergunta que eu deixei para ele no bloco anterior foi exatamente como lidar com... Porque realmente há um reflexo nas finanças, né, no bolso. E como que a pessoa, quando aposenta, como é que ele lida isso com o emocional e toda essa questão, Wallace? Eu costumo dizer que o meu papel enquanto gerontólogo e essa profissão tão específica na nossa sociedade hoje, um número tão escasso aqui no Brasil, eu digo que o meu papel é quase o contrário de dar essa resposta na questão financeira. Normalmente os PPAs se preparam para falar da questão financeira, para trazer um especialista, ou eles mesmos comentam entre si, ou se fortalecem com relação ao sindicato para discutir determinadas medidas. E aí é exatamente o contrapeso que eu faço, que a gente comentava no bloco anterior, que é efetivamente a gente conseguir, com as outras áreas da vida, compensar, que podem ser tão importantes ou mais. Então, investir energia e tempo aos amigos, investir energia e tempo com a família, com o parceiro ou parceira. Eu comentava sobre um exemplo de um grande executivo de uma multinacional que, ao receber a carta da filha, que dizia quantos eventos na vida dela esse pai tinha faltado. E era uma jovem de 11, 12 anos. E esse pai abre mão do cargo de diretor e pede demissão dessa grande multinacional para exatamente dedicar mais tempo a essa filha. Então, no final das contas, esse capital financeiro, ele pode deixar de ser uma questão central. E como a gente via, né, tempo a gente não ganha, a gente está sempre perdendo, investindo. Então a gente tem essa consciência de que o nosso capital, tempo, pode ser um capital muito mais importante. E o quanto a qualidade também. E que o quanto às vezes se preocupar com a questão financeira pode se tornar muito secundária frente às outras demandas. Às vezes o pai e a mãe também só se dão conta disso quando são cobrados, né? Cadê você que não apareceu, enfim. Às vezes as pessoas realmente se entregam completamente ao trabalho, né? E é importante ter essa... E não pensar só no dinheiro, na questão também tem que ter a qualidade de vida. Né? Sim, e o perigo ele é cultural, né? Uma pessoa que trabalha muitas horas, ele costuma ser uma pessoa reconhecida perante a sociedade. E aí o grande desafio é, se nesse espaço ele tem reconhecimento, como é que a gente efetivamente prepara esse profissional para isso? Porque o que ele vislumbra ali na frente é que ele pode perder esse status. Ao se tornar aposentado, ele deixa de ser. E há essa preocupação muito grande, né? Nossa, muito grande. E aí ele deixa de ser um advogado, ele deixa de ser um médico, ele passa a ser um aposentado, o que não define a história dele, o que de alguma forma exclui o valor. A própria palavra aposentado, que sugere um recolhimento aos aposentos, né, dá essa sensação. E como a gente falava no bloco anterior, você se aposentar e ficar 5 anos aposentado e depois pensar efetivamente na morte, porque é um tempo muito curto, é uma coisa. Aí você calça uma sandália no dedo, bota um pijama e aquilo dá conta. E agora? 20, 30 anos. Você faz o quê? Na segunda semana você fala, eu já quero fazer outra coisa, eu quero produzir outras coisas que façam profundo sentido para a minha vida. E aí esse tem sido o foco dessas discussões e basicamente trazido por eles, por esses trabalhadores aposentáveis. Quais são efetivamente as dificuldades de vocês e como é que eu posso ajudar nesse processo? Bom, o professor Marcelo, o Wallace, aliás, ele é formado em geriatria e gerontologia. Do que trata isso até para nós, para entendermos? A gerontologia é um campo multidisciplinar que estuda o processo de envelhecimento. E a geriatria é um dos campos dentro da gerontologia. A geriatria se pretende a estudar o processo patológico do envelhecimento. Então eu faço parte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
é uma instituição com mais de 50 anos e que vem estudando e auxiliando pessoas ao longo desses mais de 50 anos dentro da sociedade brasileira. Existem outros órgãos, a noção de envelhecimento ativo, que é uma noção que a gente trabalha também durante o PPA, ela vem por conta de um médico e gerontólogo, um grande nome aqui no Brasil e internacional, que é o Dr. Alexandre Kalash. Então são algumas ideias que a gente vai disseminando, mas basicamente a função do gerontólogo, por exemplo, na saúde, ele é um gestor de casos. E do ponto de vista social, ele também é um manager, um gestor. Ele tem por iniciativa ajudar a gerir essas questões ligadas ao envelhecimento. Então, seja no âmbito da saúde, da educação, a gente comentava um pouco anteriormente sobre projetos de educação como o EJA, que vão lidar com essa questão da educação numa fase que eles chamam de continuada. Então, tudo isso está previsto dentro de uma proposta de um país que percebe que a sua população cada vez mais envelhece, que a projeção é que o número de idosos aumente, a projeção seja cada vez maior, que se preocupa efetivamente com questões relacionadas ao envelhecimento. E aí, no final das contas, do ponto de vista prático, essa é a função do gerontólogo. Alguém que vai auxiliar tanto o setor privado, instituições não governamentais, como na efetivação de políticas públicas voltadas para o envelhecimento. E o Brasil, como também alguns países, como o Japão, se preocupa muito com o envelhecimento da população, né? Sim. Então, quer dizer, você, como até especialista, você deve ter um trânsito na iniciativa privada e pública. Como que a iniciativa privada e também a pública tem tratado essa questão da preparação dos seus colaboradores, dos seus trabalhadores? É importante pensar com relação ao ritmo. A população envelhece muito rápido, desde a década de 50 aqui no Brasil até hoje, vai continuar. Existem muitas políticas sendo produzidas, mas eu diria que ainda está aquém do que é necessário em termos de contingente. Uma das coisas muito interessantes no Brasil é que a iniciativa privada tem um grande grupo que tem prestado serviços importantes ao envelhecimento, que são os bancos. E isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu não esperaria, se me perguntassem, se eu não soubesse do setor privado, quem é que mais dedica tempo e dinheiro a iniciativas ligadas ao processo de envelhecimento, e são os bancos. Eu acabo de vir de um fórum nacional e internacional ligado a um banco, e aí não sei se cabe falar, mas eu diria que iniciativas como essa merecem, que é do Bradesco, que tem uma proposta ligada à Cidade Amiga do Idoso, do Alexandre Kalash, que é de capacitar profissionais, por exemplo, os porteiros nos estados brasileiros, que são pessoas que são notadamente escolhidas pelos idosos como os que mais ajudam no dia a dia. Então, a iniciativa privada tem se preocupado nesse sentido, as iniciativas públicas também. No Rio de Janeiro a gente tem secretarias municipais e estaduais. Pelo Brasil inteiro a gente tem a formação de conselhos dos idosos, que são constituídas por sociedade civil, por órgãos não governamentais e pela política pública, por assim dizer, né, por órgãos do governo. Então, assim, tem muita coisa sendo feita. Se eu tivesse que dar uma opinião, um diagnóstico, falta muito a ser feito. E no que diz respeito ao trabalho, eu acho que você tocou num ponto importante, que são os preconceitos. O grande desafio é superar a visão desse idoso ou desse velho como alguém que gera uma carga financeira para a empresa e não dá de retorno. Então, a gente tem alguns dados internacionais que apontam para um crescimento no PIB quando tem uma participação maior dos idosos na economia. Então, a gente parar um pouco de apenas lidar com dados do passado e começar a lidar com dados do presente e efetivos. O quanto pode ser bom para uma empresa manter um profissional com mais idade. Por isso que eu falo que eu não gosto de falar desse tema, porque isso vai ser cada vez mais estruturado e ficar cada vez mais claro. Por isso que eu trabalho com outro aspecto, que esse profissional possa ficar na empresa, desde que isso tenha profundo significado pessoal. E se fosse fazer um pedido para os idosos ou os aposentáveis que nos assistem, por favor, planejem e pensem o que vocês querem dessa interrupção ou não da vida laboral e quando. Aqui no Brasil ainda é muito precoce, a gente tem uma idade média de 54 anos de aposentadoria, isso é muito jovem, é inviável. É muito jovem. Bom, mas nós vamos para mais um intervalo e uma coisa que eu deixo também para o próximo bloco, o terceiro e último bloco que a gente vai entrar, exatamente há países em que o idoso ele é tido como uma fonte de informação que as pessoas vão. E no Brasil, os idosos, a gente vê esses lares de idosos, esses asilos que estão com muitos idosos e às vezes não dão atenção, né, que ali tem muito conhecimento, né? Aí eu quero que você fale no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo. Eu estou conversando com Wallace Hatmanek dos Santos. Ele é psicólogo e professor da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ do Rio de Janeiro, falando sobre envelhecimento saudável. A gente volta em seguida.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com Alice Ratmanek dos Santos. Ele é psicólogo e professor da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ do Rio de Janeiro. E o tema é envelhecimento saudável. A pergunta, ou seja, um comentário que eu deixei aqui na finalização do bloco anterior foi exatamente alguma diferença que se tem de tratamento, né, com idosos no Brasil, que a gente vê uma série de reportagens a respeito, e também no Ocidente, como é que é tratado, quer dizer, pelo menos a imagem que se tem. O grande desafio, eu diria que é o mesmo, e essas alianças globais ajudam a gente a entender que, na verdade, o envelhecimento é um grande desafio. O Brasil tem uma política um pouco mais assistencialista, então, às vezes a gente tem o idoso numa posição vitimizada ou muito fragilizada por uma questão de visão histórica ou de gestão política, mas quando a gente pensa no âmbito da empresa, isso é um grande desafio, é um tremendo desafio. Vantagens dos órgãos públicos, elas são tanto de benefícios quanto na aposentadoria, e que você tem vamos dizer assim, um pouco mais ou muito mais segurança do que o setor privado. Mas isso não garante que esse idoso seja valorizado ou detentor do conhecimento. Então, a gente usa uma expressão, uma colega de trabalho, a Márcia Tavares, ela estuda trabalho e longevidade, e ela fala sobre a gente estar perdendo o bônus demográfico, ou seja, a população em idade ativa, e o quanto o Brasil desperdiça, aquilo que a gente falava no bloco anterior, por uma aposentadoria muito precoce, a 54 anos, o quanto o Brasil desperdiça esse conhecimento acumulado na empresa. Então, muitas vezes, o aposentável, o idoso na empresa é alguém que detém conhecimento técnico, que conhece o funcionamento dos sistemas, que conhecem as relações das empresas, e mesmo assim ele não é valorizado dentro da empresa. E aí isso é uma questão muito importante. No setor privado ele fica um pouco mais vulnerável, e quando existe um momento de instabilidade como o momento atual do país, muitas vezes ele é o alvo das demissões. Então as empresas, de uma maneira geral, no Brasil e fora, elas não têm uma política de retenção e de atração dos idosos. Eles têm muitas políticas em geral para os jovens, e aí isso acaba gerando uma perda muito grande de conhecimento. A gente vai encarar isso do ponto de vista internacional, e se hoje o Brasil tem problemas de qualificação para emprego, isso vai só se acentuar, porque os outros países também têm, só que eles vão ter uma capacidade de atrair muito maior do que a gente por conta do capital. Então, ou a gente lida com isso de verdade, como iniciativas como essa estão fazendo, de valorização, de trazer pessoas e magistrados, como a gente comentava, para darem seus relatos e dizerem o que está acontecendo, o que pode ser feito, ou a gente perde algo que é muito valioso na sua sociedade como um todo. E a importância, porque, veja, nos depoimentos durante essa matéria que a gente viu, teve depoimentos durante o 9º curso aqui realizado em Porto Velho, depoimentos de magistrados, até servidores que aposentaram e o que estão fazendo após a aposentadoria, né? Nós tivemos depoimento de um magistrado aposentado este ano, 2015, e ele no maio, enfim, no início do ano, e ele agora virou um caminhoneiro. Hoje ele comprou uma carreta e ele diz: sou feliz, estou na estrada. É uma quebra de paradigma de as pessoas sentirem um pouco assim. Como você vê essa importância também de quebrar essa rotina, de olha, quero ser feliz, ponto. Esse é o ponto central, assim, acho que a decisão da Thaís na gestão desse projeto é exatamente essa. Quando traz esse relato, isso deixa claro o que pode ser feito com relação a fazer diferente na vida. E hoje a gente teve no começo do dia essa coisa do relato também de um dos participantes que recita uma poesia que fala de envelhecimento, que fala de velhice. Então, no final das contas, é uma questão difícil, complexa, mas a resolução nem tanto. E que eu entendo hoje que boa parte da resposta da base pode ser essa. É uma resposta que tem que ser de baixo para cima. Ou seja, que eles tenham ferramentas para decidir o que eles querem. Porque, efetivamente, quem melhor pode dizer a hora de aposentar e o que fazer depois, se eu faço um trabalho voluntário, se eu continuo no mercado de trabalho ou não, são eles. Então, a quebra de paradigma também vem quando eles são convidados a participar do projeto, que vem o seu nome na lista e pensam: puxa, é uma grande oportunidade, mas ao mesmo tempo eu não quero me associar com um grupo de aposentáveis ou com a ideia de envelhecimento que a gente via no primeiro bloco. Então é isso, assim, a quebra de paradigma é fundamental se a gente quer pensar uma resposta social e dentro da gestão de força de trabalho em empresas que seja mais adequado não só para o idoso, para todos. E esse caso que a gente comentou aqui com relação ao magistrado que deu o depoimento, ele até conversando, o PPA
quer dizer, essa criação do PPA desde 2009 no TRT da 14ª Região e ele participando dessas reuniões, foi aí que impulsionou ele a tomar, uma decisão, a aposentar e fazer isso, enfim. Então, como que você vê a importância dos órgãos, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, com abrangência em Rondônia, que inclusive trouxe servidores e magistrados do interior de Rondônia, do estado do Acre, para Porto Velho, para esse encontro. Como que você vê essa iniciativa, por exemplo, na Justiça do Trabalho? Pois é, isso é maravilhoso, assim, é encantador e emocionante de ver acontecendo, porque, como a gente estava trabalhando ao longo do segundo bloco principalmente, é o que fazer, é um profundo significado de vida. Isso ajuda as pessoas a darem um rumo. E a gente foge um pouco daquela história da Alice, que pergunta para onde eu vou, e o gato pergunta para onde você quer ir. Ela fala, não sei. E ele responde com muita clareza. Então pega qualquer caminho. Iniciativas como essa ajudam para que não seja qualquer caminho um caminho válido. É uma decisão muito importante, é uma decisão que diz respeito efetivamente à qualidade de vida, ao envelhecimento saudável ou não, a estar inserido dentro dessa comunidade, a ter participação social, a se sentir seguro dentro de uma comunidade ou a continuar estudando. Esses são os pilares do envelhecimento saudável, envelhecimento ativo. Existem alguns bons exemplos, a gente comentava em off, sobre um documentário brasileiro de um diretor de São Paulo, de um filme chamado Envelhecência, que apresenta 6 personagens no filme e todos idosos, com uma produção uma diferente da outra, num período tardio da vida. Uma que aprende a surfar aos 58, um que faz vestibular e se forma em medicina aos 82, outra que faz a primeira tatuagem em piercing aos 76, e assim, e é isso que a gente está discutindo. O que é que pode ser feito? E aí, me permita ser um pouco mais assertivo, inclusive com relação à resposta. Tudo, para que a gente pare de falar que qualquer coisa serve. Não, qualquer coisa não serve. Tem que ser algo que seja muito bem adequado para aquela pessoa e para aquela realidade. Isso é, efetivamente, enquanto iniciativa pública e aqui do TRT da 14ª Região, fazer gestão de pessoas com qualidade. É pegar e dizer assim, gente, tem tudo para ser feito, vamos fazer isso juntos? É isso, o programa de preparação para a aposentadoria do TRT da 14ª Região é coordenada pela assistente social Thaís Fusinato, que tem se dedicado, né, com a equipe de psicossocial do tribunal, junto com o Luiz Guimarães, também psicólogo, então tem feito esse trabalho e tem dado um resultado muito interessante, né? Isso aqui é bom. E falando dessa questão, lógico que quebra um pouco esse paradigma, por exemplo, você vê o Rock in Rio, agora recentemente, você viu quantos idosos estavam lá fazendo rock and roll, né? Então a gente fica vendo, lógico, aquilo é uma exceção, porque vivem aquilo, mas eu gostaria aqui de agradecer a sua participação no programa. Se tiver também algum comentário com relação até algumas dicas, né, com relação ao envelhecimento saudável, que é muito importante. Obrigado pela sua participação aqui no Justiça da Cidadania. Obrigado. Eu tenho um comentário, eu falando sobre rock, eu vi uma das músicas dos Beatles, e aí mostrava o Paul McCartney no comecinho, aquela cara de garoto, de moleque Sim. que eles tinham, e uma das músicas tinha uma letra que era "Você ainda vai estar do meu lado quando eu envelhecer?", ou aos 64, e aí ele já passou por isso, e a resposta tem que ser essa, assim. Então, se eu pudesse deixar uma dica, por favor, não deixem para a última hora para mexer com isso, façam isso desde o início e o quando quiserem, e por favor, não acreditem nas proibições, pensem que são opções sem limite, como a vida tem que ser. O importante é ser feliz. Eu conversei aqui com o psicólogo Wallace Ratmanek dos Santos. Ele é professor da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ, que falou sobre envelhecimento saudável. O Justiça e Cidadania fica por aqui, mas você pode fazer a sua sugestão de pauta através do e-mail ascom@trt14.jus.br. Assistir a este e aos demais programas nas nossas redes sociais que estão no seu vídeo. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.